amor que briga pela sua cria, amor que protege, que não leva em conta as faltas dos seus filhos, mas o traz para perto de si para poder corrigir, para poder orientar, para poder apontar caminhos novos. Mesmo quando o filho está andando em um caminho que não é muito saudável, a mãe tenta, a mãe insiste. Da mesma forma como Deus insiste com a gente. Da mesma forma que Deus faz questão de nos salvar. Independente de qualquer coisa. Mas eu quero fazer um caminho com vocês nessa noite, e também a partir da perspectiva bíblica, para que a gente possa entender um pouquinho. Eu costumo dizer que se a ligação for para mim, eu não atendo porque eu estou exercendo um ministério. Mas, enfim, a Sagrada Escritura é recheada dessas figuras que trazem para nós vários significados. Não podemos negar o fato de que todas essas conquistas, das mulheres, elas foram muito custosas ao longo dos anos. Não obstante as mentalidades de cada época, a mulher sempre teve um lugar especial na igreja. Na verdade, eram elas que, de certa forma, mantinham a comunidade cristã primitiva quando depositava os seus bens aos pés de Jesus. Isso vocês podem conferir lá em Lucas. O Papa Paulo VI um dia declarou: no cristianismo, de fato, mais que em qualquer outra religião, a mulher tem, desde as origens, um estatuto especial de dignidade, do qual o Novo Testamento nos atesta não poucos e não pequenos aspectos. Parece com evidência que a mulher é destinada a fazer parte da estrutura viva e operante do cristianismo de modo tão relevante que talvez ainda não tenha sido enucleadas todas as suas virtualidades. Jesus, mais do que qualquer outro na história da salvação, soube ensinar ao mundo a dar o devido valor à mulher. Seu modo de agir e suas palavras é um protesto coerente a tudo quanto ofende a dignidade da mulher. Nós percebemos isso em cada encontro que ele faz. Ele por vezes causa escândalo. Olha, ele está conversando com uma mulher. Parece que não podia. Dá a impressão de que mulher é bicho. Então Jesus vem romper com esse tipo de mentalidade e dizer: olha, ela também tem um coração que bate, ela chora, ela ri, também tem pecados, mas também é digna da salvação. Elas não precisam ficar no campo excluídas, choramingando, sendo subordinadas, massacradas, injustiçadas. Jesus fez isso com muita maestria. Jesus, na sua relação com as mulheres, busca o princípio criador, onde Deus cria homem e mulher, sua imagem e semelhança, justamente para um não sobrepor o outro. Por isso que o homem não participa da criação da mulher, e ela é tirada do lar. É verdade que os autores bíblicos, eles querem, com toda essa narrativa, fazer com que a comunidade cresça no conhecimento dos mistérios de Deus. E percorrendo a Sagrada Escritura, nós podemos ver muitas mulheres importantes. Dentre elas, eu destaco uma em especial: Débora, juíza e profetisa,
Mesmo à sombra de seu marido labidoso, ela lidera o exército de Israel, não somente contando com suas forças, mas conta com a graça e o amparo de Deus, a ponto da comunidade israelita lhe chamava de Mãe de Israel. Mulher tem força, mulher tem garra. Mulher, quando está determinada com uma coisa, não tem quem tire da cabeça. Ou estou mentindo? Não. Hein, mulheres? Não. Quando vocês acertam uma coisa, sai embaixo, né? É aquilo, mesmo que futuramente não dê certo, mas faz, aposta. E é justamente isso que torna vocês fantásticas. Porque por vezes nós, os homens, machões, os corajosos, né? O chefe da casa, muitas vezes nós não temos coragem de fazer metade do que vocês fazem. Os desafios que vocês enfrentam. Nós não, nem falta. Um ou outro. Mas enfim, e essa figura traz esse significado para nós. Né? Mas o mais curioso é que ela não conta com as suas próprias forças, mas conta com a graça do próprio Deus. A ponto da comunidade denominava dessa maneira. Outra figura significativa é Esther. Quem já ouviu falar de Esther? Olha, investigando para poder preparar essa pregação de hoje, eu descobri que foi coisa. Depois você vai parar para refletir aqui, e a gente vai fazer uma vigília das mulheres. Esther, com a sua beleza, seduz Assuero, o rei, e torna-se rainha para interceder pelo seu povo que estava sendo ameaçado de extermínio. É ela que, mesmo como uma espécie de apêndice, o adota, escreve cartas com selo real proclamando a libertação do povo judeu. E nós, às vezes, pegamos esta imagem de Esther como intercessora e atribuímos à pessoa de Maria. Aquela que intercede, aquela que se compadece pelo seu povo, aquela que faz uma manobra para poder salvar aqueles que ela ama. É a mesma coisa que Deus faz quando Ele quer nos salvar. E Ele demonstrou isso ao longo de tantos anos de história, né? Não somente a bíblica, mas também durante toda a história da igreja, e atualmente Ele ainda continua fazendo isso. Fazendo determinadas manobras para poder realizar o seu plano de amor e salvação. E aqui Esther usa uma das suas capacidades, aliás, a capacidade de qualquer mulher, que é essa maneira de seduzir, de atrair, seja por um olhar, seja por um sorriso, seja por um jeito delicado de ser, ou às vezes nem tão delicado assim, às vezes até uma mulher mais firme, uma mulher mais dura, mas consegue congregar muita gente ao seu redor. Mas são poucas que conseguem ter esse equilíbrio, né? De ser firme e ao mesmo tempo atrair. Geralmente as doces, as mais ternas, aquelas que são mais carinhosas, conseguem congregar mais pessoas ao seu redor. Mas é uma realidade constante. E elas usam de tudo isso, agora já estou falando para dentro da igreja, elas usam tudo isso dentro da igreja também para exercer a sua missão. Todas as suas qualidades, todas as suas virtudes, toda a sua coragem. Poderíamos citar várias figuras femininas de notoriedade no Primeiro Testamento, entre sábias, profetisas,